capítulo 2, versos de 12 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede há anos, pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma morte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, com que me afadigaram debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra do sábio rei Salomão, que inspirada por Ti, ó Deus, vem a nós nesta noite para nos instruir, nos confrontar, ó Pai, a respeito das coisas da vida que não fazem sentido, da maneira de viver, ó Pai, gozar dos Teus dons, de maneira que haja sentido, haja de fato satisfação em nossos corações. Nós queremos Te pedir que o Senhor abra, ó Pai, o nosso entendimento, de maneira que cada ouvinte teu aqui esta noite, ó Pai, seja sincero, pronto e disposto para receber a Tua palavra, e não apenas para ouvi-la, mas para receber no coração e sair daqui para viver. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, como eu disse, essa é uma série que certamente ela vai desfazer falsas esperanças. Ela vai desfazer conceitos de sonhos que você tenha em sua vida. Ela vai te desanimar com relação a muitos projetos, a muitas coisas que você tem em mente. Ela vai desfazer o mundo colorido das fantasias que você muitas vezes assumiu durante a sua vida. Ela vai desfazer os santuários que são comuns à vida do homem moderno. Ela parece-nos uma mensagem extremamente negativa e dura a princípio, mas ela tem o propósito de retirar o que é errado e colocar o que é certo. Retirar de perspectiva da tua vida aquilo que não faz sentido e colocar a esperança e a fé nas coisas que de fato fazem sentido e ressignificam a sua vida. Ele diz que tudo é vaidade, nada produz ganho, e a trabalheira que nós temos na vida toda é como segurar o vento com as mãos. Mas tudo isso Salomão escreve não simplesmente para desanimar você,
não simplesmente para te apresentar coisas negativas. Como nós falamos a respeito da citação de Francis Schaeffer no domingo passado pela manhã, há sempre a necessidade de se falar primeiro do que está errado, para depois nós podermos dizer de como fazer as coisas corretamente. É muito importante com relação às coisas da vida, começar pela má notícia, pelos assuntos negativos, para depois nós enchermos o coração de vocês de esperança. Então é isso que Salomão tem feito aqui. Ele tem não apenas declarado a vaidade da vida, a falta de sentido nas coisas debaixo do sol. Ele tem comprovado que essas coisas de fato são sem sentido. Hoje pela manhã nós vimos que há um vazio muito grande em possuir e desfrutar as coisas. Salomão viveu numa Golden Age do Israel antigo, uma era de ouro. Salomão foi um rei extremamente próspero, ele fez grandes coisas. Nós vimos pela manhã que jardins, palácio, obras fantásticas foram feitas por Salomão. E possuir estas coisas não trouxe a Salomão sentido na vida. Ele continuou frustrado e insatisfeito, desesperado e até mesmo dolorido, por conta de tantas coisas não lhe trazerem nenhum sentido na vida. Ele desfrutou de grandes coisas. Como disse o pastor Carlos pela manhã, certamente nos nossos dias Salomão seria capa da Caras, estaria lá no castelo de Caras, A gente não pode negar, gente que dá vontade de uma vida boa daquelas. Quem é que não tem vontade de ficar num baita de um spa, uma delícia de conforto como aquela? Então Salomão estaria ali, na capa de Caras, lá no castelo de Caras, usufruindo do bom e do melhor. Ele usufruiu muito mais do que isso. Ele seria o cara nos nossos dias, em termos da boa vida, do desfrute de coisas aparentemente deleitosas. Mas isso não lhe trouxe satisfação. Muito pelo contrário, isso lhe trouxe falta de sentido, vazio, frustração e dor. Houve um vazio agora aqui que Salomão aponta, que foi o vazio do conhecimento. Salomão, ele conhecia muitas coisas, ele conhecia o que havia de possibilidade de se conhecer debaixo do sol. Nós poderíamos dizer que Salomão hoje seria mais do que um PhD, talvez um pós-doutor, ou talvez até professor de pós-doutorado. Ele seria um cara do conhecimento. Certamente Google e a internet pertenceriam a Salomão nos nossos dias. Mas conhecimento também não lhe trouxe satisfação, antes trouxe falta de sentido, vazio, frustração e dor. Nos versículos de 12 a 17, ele vai expor justamente isso. A frustração que ele teve, a falta de sentido que ele sentiu em sua vida, em razão do conhecimento, em razão da sabedoria das coisas aqui deste mundo, das coisas debaixo do sol. Ele fala no verso 12: então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Ele provou não apenas de conhecimento, mas também da baixa vida, como nós já falamos em mensagem anterior. E então ele pergunta: que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. O que fará o homem que seguir Salomão em sua grande dimensão de conhecimento? E ele diz: nada de novo. E ele continua argumentando que essa sabedoria certamente é mais proveitosa do que a estultícia. De fato, é muito melhor ter conhecimento do que não ter. É muito melhor você dominar a sabedoria deste mundo do que não dominá-la. Mas não se engane, não é porque as coisas são assim que as coisas serão finalmente diferentes por ter alguma vantagem em se conhecer. O que Salomão está dizendo: olha, é bom que você estude, é bom que você, Gabriel, tenha feito direito, é bom que você, Luiz, esteja dominando a teologia, conhecendo a teologia reformada, é bom que nós venhamos a estudar. Agora, a gente precisa entender que o conhecimento debaixo do sol, o conhecimento por si mesmo, não é um fim de vida.
ele não vai te identificar, te definir, ele não vai dar sentido à sua vida. Não é um PhD que irá fazer com que você tenha sentido na vida. Não será um curso específico em particular, um curso superior que irá conferir sentido à sua vida. Por mais que isso tenha uma grande vantagem em relação à falta de conhecimento. Não se engane. É mais proveitoso conhecer, de fato é. Mas isso não vai eliminar o desespero e a insatisfação do seu coração. Uma coisa importante de nós observarmos é que até mesmo a teologia pode se tornar um simples conhecimento debaixo do sol. Não é porque eu estudo teologia, estudo a respeito das coisas das Escrituras e das coisas referentes a Deus, que eu necessariamente esteja fazendo isso tendo Cristo como o fundamento do meu conhecimento, como a bússola final que me conduz a Deus e ao verdadeiro conhecimento de Deus. Nós falamos aqui que o conhecimento salvífico, o homem do conhecimento como o homem piedoso, ele é distinto daquele que simplesmente conhece. Você pode conhecer o cristianismo sem Cristo. Você pode ter conhecimento sem de fato ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Nós falamos isso já várias vezes. Não se trata apenas de conhecer teologia reformada, não se trata apenas de conhecer a Escritura com alguma propriedade, mas se trata de fato ser conhecido e conhecer ao Senhor Jesus. Portanto, neste contexto de um conhecimento que tem vantagem em relação à estultice, Salomão nos chama a atenção de que de fato há uma grande vantagem em ter conhecimento. É melhor conhecer do que não conhecer, né? Mas ele insere aqui um elemento novo na sua argumentação até agora, para nos chamar a atenção do porquê não basta que alguma coisa simplesmente tenha vantagem sobre outra. Porque esse fato novo iguala tanto o que conhece quanto aquele que não conhece. E esse fato é a morte. Ele traz então a morte como um elemento novo na sua argumentação, para dizer que a morte iguala a todos, iguala a todo mundo. Você tem grande vantagem em ter um curso superior, um mestrado, um PhD, sim. Mas Salomão está dizendo, mas na hora da morte você se iguala ao tolo e àquele que viveu a vida na estultice. No final das contas, todos irão virar pó. Todos se igualarão na sepultura. O conhecimento de fato traz alguma vantagem e algum benefício aqui. Mas no final das contas, no final de tudo, tolo e sábio, tolo e aquele que conhece serão igualados pela situação da morte. Veja que o ponto em que ele está dizendo é que nós começamos a olhar para uma segunda coisa interessante aqui. Ele vem falando que tudo é sem sentido, que tudo é vaidade e que são todas coisas vazias. Ele está dizendo que correr atrás destas coisas é como tentar segurar o vento com as mãos. Mas ele começa a inserir algo muito importante aqui. Ele começa a dizer que não é porque estas coisas são sem sentido que algumas delas não são boas. A vida baixa que ele viveu da tolice e da estultice certamente de nada se aproveita. Mas ele está dizendo, mas o conhecimento tem as suas vantagens. Assim como nós temos nos referido a coisas aqui, né, como o parque com a letra D, né, para quem não estava aqui antes, depois você pergunte aí para tentar entender, bom? Viagem, passeio, casamento, enfim, todas as coisas que nos são concedidas como os dons, como dádivas do nosso Deus, elas não são coisas ruins, mas elas não são redentores, elas não são em si feitas para nos satisfazer. E é isso que o homem moderno tem confundido seriamente, grandemente. E não apenas o homem pós-moderno, mas o evangélico que está inserido nesse meio também. Na medida em que Deus é meio e não fim. E as coisas que seriam meios ou dons de Deus se transformam em redentores, se transformam em meios para a satisfação. E Salomão então ele diz, olha, tome cuidado. Essas coisas em boa parte são boas. Não é ruim você ter algum dinheiro. Não é ruim você ter conhecimento. Não é ruim
ruim passear no parque com a letra D, mas estas coisas são dons, são dádivas, elas não são redentores. E no final das contas, tê-las não te definirá, porque no final da vida a morte vai igualar todos. E a única diferença que haverá nesta morte é para aquele que de fato viveu a vida que tem sentido, a vida fundada no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Salomão está dizendo até aqui, né, que você pode tentar satisfazer as suas curiosidades e conhecer. De fato, não é ruim conhecer e saber as coisas. Mas entenda uma coisa, isso não vai te satisfazer. A curiosidade satisfeita hoje se tornará amanhã em mais curiosidade e mais curiosidade. Prazeres também não irão te satisfazer. O prazer de hoje pode te trazer uma alegria temporária, pode te trazer uma medida temporária de satisfação, mas ela não vai te satisfazer no sentido que muitos esperam. Alguns podem dizer: e se eu tivesse uma esposa que me satisfaz no quarto? E se eu tivesse tudo do bom e do melhor, boa comida e nunca passasse fome? Se eu pudesse realmente realizar todos os meus sonhos, construir tudo que eu quisesse construir, tirar férias onde eu desejasse tirar férias? O que Salomão está dizendo é que isso não irá te satisfazer. Ele passou por tudo isso e estas coisas de maneira alguma o satisfizeram. E hoje ele nos traz algo muito importante para os nossos dias, em termos também de redentor, de proposta de definição, identidade e satisfação, que é o trabalho. Será que o trabalho nos satisfaz? Será que o trabalho nos define? Será que o trabalho dá sentido às nossas vidas? Salomão diz: de jeito nenhum. Você pode ser um cara, esta noite aqui, com a seguinte história: em um momento em sua vida era seu trabalho. Você esqueceu de tudo para que você pudesse ter sucesso no trabalho e sustentar a sua família. Você esqueceu da própria família, você esqueceu de lazer, você esqueceu de, em alguma medida, descanso, você se esqueceu da igreja, você se esqueceu das práticas devocionais, porque você queria chegar onde você queria no seu trabalho. E eu posso presumir que talvez hoje você esteja infeliz, que você não está feliz e satisfeito com o seu trabalho. Você já correu, passou no concurso, conseguiu um posto. Aí você estava ali: não, ainda não é isso que eu quero. Aí você correu mais um pouco e chegou a um outro lugar. E aí você olha: ainda não é o que eu quero. Eu ainda não estou satisfeito. E você está fazendo novos planos. E você estabeleceu novas metas. E você quer mais do trabalho, para que o trabalho possa de fato trazer a satisfação que Salomão está dizendo aqui que ele não traz. Que Salomão está dizendo aqui que o que você está fazendo é como quem tenta segurar o vento com os seus dedos, com as suas mãos. Portanto, meus irmãos, é sobre isso que nós vamos considerar e fazer algumas aplicações esta noite. Como você tem se relacionado com o seu trabalho? Você tem visto o seu trabalho como um redentor? Você tem esperado do seu trabalho uma satisfação que ele jamais vai te dar? Você está esperando do seu trabalho aquilo que somente Deus pode te dar, aquilo que somente Deus pode preencher? Nós vamos pensar sobre isso, porque essa também é a história de Salomão. Salomão, ele experimentou grandes empreendimentos, grandes obras, e isso não o satisfez. Vejam comigo o verso 11, capítulo 2, verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, ele não teve apenas um negócio, ele teve muitos negócios. Mais uma vez,
seria um cara dos negócios, né? Ele seria um empreendedor de grande nível. E ele seria semelhante mais ou menos a um alemão chamado Friedrich Flick. O Friedrich Flick, ele construiu um patrimônio de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Esse seu patrimônio envolvia aproximadamente 300 empresas. Friedrich Flick, ele chegou num determinado momento da vida que ele trabalhava e trabalhava e trabalhava, e sua esposa veio a falecer. Ele correu lá, fez o funeral da sua esposa, e 2 horas depois ele estava sentado à mesa novamente trabalhando. E Salomão diz que isso é correr atrás do vento. Alguns anos atrás, alguém informou de que Antônio Hermílio de Moraes tinha já mais de uma década que não tirava férias. Ele trabalhava e continuava trabalhando. E Salomão está dizendo que isso é correr atrás de vento. Isso é tentar correndo, tentar pegar o vento com as suas mãos. Meus irmãos, Salomão sabe do que está falando. Se você é uma pessoa que corre atrás de trabalho, como se o trabalho fosse ser o seu redentor pessoal, como se o trabalho fosse dar sentido à tua vida, como se o trabalho fosse satisfazer a sua vida, a péssima notícia que eu tenho para você esta noite é de que você está correndo atrás de vento, de que você não vai achar satisfação no seu trabalho. O que vai acontecer com o cara que correu, conseguiu, e que está planejando novos empreendimentos na sua vida, de que daqui a alguns anos você já terá se frustrado não apenas com esse que você planeja hoje, mas possivelmente com outros que você também já tenha se frustrado. Como eu disse nas primeiras mensagens, este é o grande problema da síndrome da grama mais verde. É que não existe a tal da grama mais verde. Salomão está argumentando e dizendo que não existe esta coisa que nós esperamos, que vai nos oferecer a vida melhor, que de fato nos satisfaça. Ele está dizendo que toda essa busca é vaidade, toda essa busca é sem sentido. Por quê? Porque a vida não foi desenhada por Deus para ser satisfeitas em coisas, circunstâncias ou pessoas. Isso nós aplicamos com relação a muitas coisas, mas aqui em particular, agora, neste momento, Salomão está falando do trabalho. Se você conversar com 10 homens, possivelmente 8 deles, ou mais, irão expressar insatisfação com o seu trabalho. Isso diz mais sobre descontentamento do que de fato sobre as realidades que envolvem seu trabalho. Por quê? Porque não existe trabalho que seja melhor do que o outro. Porque trabalho, como diz Salomão, é tudo enfado e canseira. Lembrem-se que ele deixa muito claro que nesses tempos todos o que não mudou fomos nós. E em que sentido? Em muitas coisas que nós não mudamos. Não mudamos, por exemplo, na nossa grande capacidade de sermos descontentes, de sermos insatisfeitos com a vida conforme Deus nos tem dado. Nós somos incapazes de sair desse vazio dolorido, dessa recorrente insatisfação com o lugar onde nós vivemos, com o trabalho onde nós trabalhamos, com a vida que levamos. Por quê? Porque nós estamos buscando algo que só Deus pode oferecer. Porque nós estamos buscando algo que só Cristo pode nos oferecer como Redentor que é. Portanto, nós podemos trabalhar e trabalhar, mas o que nós estamos fazendo? Nós podemos ter sabedoria, riqueza, prazer, nós podemos achar até alguns motivos porque trabalhamos, mas no final do dia, qualquer razão para trabalhar que se encontre debaixo do sol será inútil, será absolutamente sem sentido. Trabalhar 10 anos, trabalhar 20 anos, porque você quer estar satisfeito com o seu trabalho, Salomão diz que é vaidade, é inútil, vai trazer apenas para você frustração, desespero e dor. Mateus 16, 26 nos diz exatamente algo sobre isso. O texto da palavra de Deus diz: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
O que dará o homem em troca da sua alma? Ninguém pode comprar a sua própria salvação. Ninguém pode comprar a sua própria redenção. Ninguém pode comprar a satisfação da alma. Trabalho não produz satisfação. Trabalho é enfado e canseira, quando colocado não como uma vocação para Deus, não como algo voltado para o Criador, mas como algo que em si mesmo é perseguido como aquilo que vai trazer satisfação ao seu coração. Portanto, é isso que Salomão começa a dizer aqui, e ele prova isso pela sua própria posição e poder. Ele, mais do que você, sabia o que era empreender, o que era se envolver em muitos negócios, o que era trabalhar, e isso não passar de enfado, de canseira, e não trazer nenhum sentido à sua vida. Vejam o verso 12, ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura, e a estultice que fará o homem que seguir o rei e seus muitos trabalhos. Ele tem toda a sabedoria para provar que o trabalho não pode satisfazê-lo. Agora, ele senta e ele prova que isso é verdadeiro. Salomão, ele afirmou de fato que a maioria das pessoas não trabalhou, não se envolveu com este enfado e canseira, como ele mesmo se envolveu. De maneira que você não pode superar Salomão, ir até além do ponto e poder dizer além deste ponto: não, eu cheguei onde ele não conseguiu chegar. Eu não sei quantos já leram a biografia de Steve Jobs, um homem que trabalhou e realizou coisas excelentes, né? Hoje a Apple, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência, não apenas em termos de design, mas em de fato qualidade de produto. Mas a biografia daquele homem descreve a vida de uma pessoa em desespero. Alguém que, por mais que tenha feito o que fez, se encaixa muito bem na advertência feita pela palavra de Deus, que vale ao homem ganhar tudo e perder a sua alma. O que poderá dar o homem todo o patrimônio da Apple para se redimir? O que poderá dar o homem toda a sua riqueza, todos os seus milhares de dólares para salvar a sua alma? De fato, isto é uma grande frustração. Viver a vida e perseguir a vida desta forma resultará em inutilidade da vida, em falta de sentido, em desespero e dor. O verso 13, a palavra de Deus diz: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultice, quanto a luz traz mais proveitos do que as trevas. Uma coisa em que a sabedoria é muito importante, meus irmãos, é porque ela vai nos fazer chegar ao verdadeiro entendimento. Vocês trabalham muito, vocês estão mais tempo envolvidos com o trabalho do que com qualquer outra coisa. E uma coisa que será muito importante neste tipo de vida é justamente sabedoria e conhecimento, é discernimento. É preciso você entender aquilo que de fato irá colocar as coisas no lugar em relação ao seu trabalho. E nesse sentido, de fato, sabedoria será proveitosa. Mas a sabedoria que nós devemos buscar não é aquela que te ensina a navegar bem nas coisas da vida, como, por exemplo, fazendo cursos e mais cursos de aperfeiçoamento e sendo cada vez melhor naquilo que de fato te imerge em enfado e canseira. Mas é investir de fato naquela sabedoria que é a bússola de Deus, que de fato vai fazer você entender qual que é o propósito de Deus para o seu trabalho. Os reformadores, eles investiram grandemente em falar sobre vocação, em orientar as pessoas de maneira bíblica sobre como se envolver em ofícios e nos seus trabalhos, de oferecer a eles uma bússola em meio a uma atividade da vida que nos consome completamente. E ao fazer isso, eles nos chamaram a atenção para o fato de que o trabalho tem dois fundamentos, dois princípios básicos de ele existir. O primeiro é a glória de Deus, e o segundo é o benefício do próximo. Mas com todo o conhecimento que cristãos que trabalham têm tido, certamente tem lhes faltado
o entendimento de aplicar essas coisas no seu trabalho. As pessoas não estão entendendo o que significa vocação. Crentes estão perseguindo concursos e perseguindo postos e perseguindo promoções em seus ambientes de trabalho, sem o fazerem conectado claramente como algo para a glória de Deus. Como eu disse antes aqui, um simples capital pessoal não significa capital para o Senhor Jesus. Não é porque você está ganhando que Jesus está ganhando. A motivação do seu coração pode ser simplesmente ter mais dinheiro, ter mais status, ter mais das coisas debaixo do sol, e nem tanto conferir a Deus a glória por aquilo que você produz com as suas mãos, por aquilo que você tem feito. A palavra de Deus nos chama a atenção para o fato de que a bússola que nos aponta para Deus é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é em Jesus, em Cristo, é no conteúdo do que nós cantamos hoje à noite, que nós vamos colocar o nosso trabalho no lugar certo. Trabalho é para a glória de Deus e é para o benefício do próximo. Então, como é que eu vou entender o trabalho para a glória de Deus? Em primeiro lugar, colocando não apenas as motivações, as intenções, mas submetendo os seus planos à vontade de Deus. É quando, por exemplo, a glória de Deus, as exibições da glória de Deus como um trabalho bem feito por um crente, são mais importantes do que o conforto, do que o bem-estar, do que a sua reputação. Nós normalmente orientamos todas as nossas buscas profissionais em função de conforto, em função de reputação, em função de glória pessoal, de honra pessoal. Ah, pastor, eu não gosto do meu trabalho. Por que você não gosta, meu irmão? Porque as pessoas não me honram lá como eu gostaria. Porque não é tão confortável quanto eu gostaria. Me colocaram num cubículozinho lá no fundo, e o trem é muito ruim de trabalhar lá. Você sinceramente não consegue perceber os problemas visíveis já no primeiro olhar nessas argumentações? É claro que a tua motivação visivelmente não é a glória de Deus. Paulo disse que para ele sempre foi um objetivo se gastar pelo Senhor Jesus, se gastar de maneira que Cristo tivesse o máximo. E ele, dentre isso, disse que era para nós um privilégio compartilhar ou partilhar dos sofrimentos do Senhor Jesus. Isso certamente não nos envolve numa vida em que nem sempre será possível nós lidarmos com conforto e em sermos honrados. A palavra de Deus diz que aqueles que quiserem viver piedosamente haverão de ser perseguidos. Imagine a secretária que está lá no seu ambiente de trabalho e o chefe vira para ela diante de uma ligação e diz: diga que eu não estou. Aí ela diz: ah, chefinho, eu não posso, eu não vou dizer que o senhor não está, o senhor está aqui, ué. O que vocês acham que vai acontecer com ela? Ela vai ser promovida? Sinceramente, você acha que ela vai ser promovida? Claro que não vai. Você trabalha lá na Câmara, ou você trabalha como assessor legislativo, assessor parlamentar de algum cara da Lava Jato. E aí o cara vira para você e fala: ó, compadre, é o seguinte, faz isso aqui para mim, leva lá o dinheiro para o IUCEF. Aí você diz: senhor, não vou mexer com isso, não posso fazer isso. Você acha que você vai ser promovido? Você acha que você vai ser honrado? Você acha que o cara vai dizer coisas bonitas para você? Claro que não. Portanto, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. É melhor você andar com os olhos abertos do que os olhos fechados. E Salomão chama-nos a atenção para a importância da sabedoria quando diz principalmente respeito ao fato de que nós trabalhamos muito e nós precisamos aplicá-la à maneira como nós trabalhamos. É muito importante para uma sabedoria aplicada ao trabalho, você entender que o trabalho não é aquilo que você está achando que ele é. Se você acha que o trabalho vai fazer você alguém identificado, com uma identidade, significado, relevante, satisfeito,
então você está redondamente enganado. Você precisa entender que não é por aí, não é assim que as coisas irão funcionar. E ele vai demonstrar isso dos versos 14 e 17. Salomão está dizendo que obter o trabalho ideal não é a resposta para a sua vida. Veja o que ele diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma morte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás de vento. Salomão está colocando o trabalho aqui como literalmente todas as responsabilidades diárias. Ele tinha o melhor emprego do mundo. Ele era o centro do seu próprio universo na figura de um rei. Ele tentou obter realização e satisfação de sua obra. Ele havia colocado a sua esperança, a sua expectativa toda carregada em cima disso. Mas no final das contas, o que foi que aconteceu? O que foi que isso trouxe de sentido à vida de Salomão? Absolutamente nada. Ter o melhor emprego, ter a melhor ocupação, ter a melhor das posições, não fez diferença para a vida de Salomão. Isso não lhe trouxe satisfação, isso não lhe ressignificou a vida. Meus irmãos, se você acha que pode superar Salomão e conseguindo o melhor trabalho, você irá de fato obter essa satisfação na sua vida, então você está redondamente enganado. Não, pastor, mas não é assim. Eu tenho certeza que se eu conseguir aquela promoção, a minha vida vai melhorar. Eu serei uma pessoa mais satisfeita. Eu serei mais contente. O problema do descontentamento, meus irmãos, é o coração. É uma questão da vida piedosa. O contentamento, ele não diz respeito a pessoas, circunstâncias e lugares. O problema do contentamento é um problema do coração. É um problema relacional entre você e Deus. Você simplesmente não consegue ter uma vida contente com Deus numa determinada situação, com determinada pessoa. É certo que se o teu coração não se santificar, se o teu coração não se corrigir do teu problema de se satisfazer com a vida que Deus está disposto a te dar, isso vai se configurar em qualquer quadro da tua vida. É isso que Salomão está dizendo. Não é obter o melhor emprego, não é obter a melhor posição que você vai ver resolvido o seu problema de insatisfação. Você vai continuar insatisfeito. Não é a resposta para a tua vida. O melhor trabalho e o trabalho dos seus sonhos não pode preparar você para a morte. É isso que ele destaca no verso 14, quando ele diz: também percebi que um evento, a morte, ocorre para todos. Não importa se você é rico ou se é pobre, você vai morrer. Sábios ou tolos, a morte está chegando para todos. O seu emprego dos sonhos não vai mudar isso. O verso 16 ele disse: como morre o sábio? Como morre o tolo. Você pode obter o emprego dos seus sonhos, mas ouça-me, um dia você vai morrer. E se você está recolhendo lixo, ou se você é o presidente dos Estados Unidos, você vai morrer. O seu sonho de emprego não irá ajudá-lo com a medida certa. O seu trabalho não é o seu Salvador. Jesus Cristo é o seu Salvador. Você consegue entender isso, meu irmão? Que não é a promoção que vai mudar o problema do seu coração. Não é o
emprego melhor que vai mudar o problema do seu coração. Se hoje você é uma pessoa descontente e insatisfeita, não é o emprego melhor que vai fazer você amanhã ser uma pessoa satisfeita e uma pessoa contente. Você consegue entender isso? Há pessoas de sobra que tentam tornar o trabalho o propósito de sua vida. Isso nunca irá satisfazê-los. Não é o suficiente para satisfazer a alma de ninguém. Algumas pessoas trabalham pelo trabalho em si, mas afinal irão ficar velhos, vão morrer, e isso não terá satisfeito suas almas. Não irão se satisfazer, não importa quantos empregos dos sonhos você alcance. Eu conheci um colega da faculdade, de uma certa idade já, ele era o mais velho da turma, que ele era uma espécie de recordista em aprovação de concurso público. Ele era de uma cidadezinha do interior de Goiás, de um jeitão muito engraçado, né? E inclusive uma vozona bem grossa, e uma maneira muito engraçada realmente de falar. E ele dizia pra gente com aquele sotacão bem goiano assim, né, de porteira, né? Ele disse: olha, eu já passei 37 concursos, que nem me alegrou. O cara foi fazer um concurso para magistratura e numa prova prova oral, perguntaram para ele por que ele queria ser juiz. Ele disse: eu quero ser juiz para saber se eu sou imune. Aí o entrevistador: como assim? Como assim? O que você quer dizer? Ele: eu quero saber se eu sou imune a juizite. Claro que nesse ele não passou, né? Passado algum tempo ele passou no concurso da Procuradoria da República. E ele continua dizendo para os colegas: isso para mim é uma grande brincadeira, isso não me alegra não. É mais ou menos esse o espírito que Salomão deseja que nós tenhamos. Você pode brincar de fazer concurso, você pode brincar de conseguir posições, mas você não pode se aventurar terrivelmente em fazer dessa busca um redentor. Você não pode se enganar nem por um instante de que, por mais que você possa brincar e se aventurar no mundo dos negócios, do empreendimento, de você achar que isso vai resolver os problemas do teu coração, os problemas da tua alma. Como disse o Pedrão, isso não me alegra. Isso pode até ser divertido, isso pode até ser engraçado, isso pode até trazer algumas medidas de satisfação e contentamento, mas isso não será determinantemente a satisfação da tua vida. Eu fico vendo que alguns caras aí da área de TI fazem, né? Eu me divirto muito com o direito, eu gosto muito do direito, eu acho o direito uma ciência fascinante e muito afim à teologia. Mas se me perguntasse assim, que outra coisa você gostaria de fazer, além de se envolver com direito e com teologia, de cara, com certeza TI, né? Ia brincar de CCI e ser William, né? É interessante. E uma coisa que eu acho interessante neles é essa capacidade que muitos têm de fazerem do trabalho uma grande aventura, mas terem um certo desapego. Há uma coisa interessante, não apenas nessa área, mas na maneira como muitos profissionais, mesmo ímpios, estão lidando com os seus trabalhos. Eu vou falar alguma coisa que eu gostaria que vocês tomassem cuidado, para não me interpretar mal. Mas é uma certa capacidade de saber brincar com as coisas debaixo do sol. Eu diria que é não levar tão a sério o trabalho. O trabalho nesse sentido não precisa e não deve e não pode ser levado a sério. O trabalho, meus irmãos, não pode ser um redentor. Por quê? Porque simplesmente ele não é. Ele não pode, ele não será a solução para os problemas do seu coração e da sua alma. Portanto, deleite-se no seu trabalho, brinque e não leve a sério. Você precisa levá-lo a sério numa outra perspectiva, né? No fato de que Deus precisa estar presente nele. Eu gostaria que você gravasse isso. O seu emprego dos sonhos não irá satisfazê-lo, ele não pode. Vá em frente e sonhe. Digamos que se ao menos você pudesse trabalhar na parte da tarde, trabalhar na parte da noite, isso não vai resolver o seu problema. Muitas vezes nós pensamos assim: eu não gosto de acordar cedo, então eu odeio meu trabalho porque eu tenho que acordar às 7 horas da manhã. O trabalho dos meus sonhos
é começar no serviço meio-dia. Em pouco tempo você estará insatisfeito novamente. Outros problemas vão aparecer. Outras expressões de descontentamento e insatisfação vão aparecer. Por quê? Porque o problema do seu trabalho não é ele. O problema do seu trabalho é o seu coração. A felicidade vem de Cristo e não a partir do seu emprego, dos sonhos. Nenhum sonho da vida debaixo do sol traz felicidade e satisfação. É uma farsa, é uma vã imaginação, isso não existe. Trabalho e emprego que traga satisfação e que traga sentido à vida. Se o seu objetivo também, além de obter satisfação, é apenas o seu salário, então tem um outro aviso péssimo para te dar. Você vai ficar deprimido. Vejam comigo os versos 18 a 23. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol, e também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, e também isto é vaidade. Aqui Salomão está falando do problema da herança. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressãozinha que diz avô rico, filho nobre, neto pobre. Conhece essa expressão? É mais ou menos disso aqui que Salomão está falando. Eu vou ralar, vou trabalhar, vou ganhar um dinheirão, acumular patrimônio. E aí eu não sei se vai ser um tolo, um bobão, um estúpido que vai receber a herança. Normalmente é o que acontece. Normalmente vem um bobão, herda tudo e começa a torrar tudo. E aí os netinhos daquele sujeito que deixou tudo vão viver no miséria, né? Vão viver na pobreza. Salomão está chamando a atenção para o fato de que perseguir grandes riquezas pode trazer dor e tristeza, frustração. Eu fico imaginando, tem muitos filmes que trabalham isso, e há muitas histórias sobre isso, de pessoas que trabalham, acumulam fortunas e de repente tem que lidar com filhos e netos que são verdadeiros imprestáveis. Vocês conhecem realidades descritas desse tipo, né? Recentemente não, já tem algum tempo, o Bill Gates informou que vai deixar apenas 10% de sua fortuna para os seus filhos. Você imagina como eles devem ter ficado felizes com isso, né? Bem satisfeitos, né? Mas há um princípio interessante naquilo que o Bill Gates decidiu fazer. Entender que herança é um problema. É um problema porque quem ralou, quem trabalhou muito, vai dar de mão beijada uma vida boa para quem ainda não trabalhou e quem certamente, possivelmente, não vai querer trabalhar. Então Salomão está chamando a atenção para o fato de que juntar muito pode ser uma frustração terrível, pelo simples fato de que você não pode levar isso. E vai ter que deixar. E você pode deixar para um tolo e para um estúpido. Jó, capítulo 1, verso 21 diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Provérbios 23:5 diz: Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada, que não durará, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. O partido que governa o nosso país está doidinho para aumentar a taxação sobre riqueza, né? Para meter a mão com gosto no dinheiro daqueles que juntaram muito, né? Essa é uma das probabilidades, o Estado confiscar o que é seu. 1 João capítulo 2, verso 17: O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Obediência você leva, dinheiro não. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Portanto, a avareza, o objetivo ganancioso de juntar muita riqueza, muito dinheiro, não é algo que combina com as Escrituras. Não é algo que combina com a instrução que Salomão está nos dando aqui. E a grande verdade que ele diz é: se você trabalha por causa de seu salário, porque você trabalha para juntar muito dinheiro, você será deprimido, você não será feliz. Há uma necessidade de nós entendermos que o que de fato tem valor, o que de fato é um patrimônio significativo, são as coisas que possuem valor eterno. É interessante que a mente do ímpio, em muitos momentos, é voltada para essa realidade da eternidade. Tem uma música popular brasileira que diz: eu sempre vou te amar, eu sei que vou te amar, eu sempre vou te amar. Você nunca viu o sujeito chegando para paquerar alguém ou para cantar garota dizendo: eu vou te amar por um tempo? Isso funciona, gente? Não funciona, né? Vocês já viram que os filmes de contos de fada, eles sempre terminam assim, né? E eles foram felizes para sempre. Por quê? Porque nós gostamos de coisas duradouras, porque nós fomos feitos, desenhados para coisas duradouras. E a palavra de Deus está dizendo que dinheiro não é duradouro. Eu não sei se vocês sabem da história de uma pessoa que tufaiou dinheiro dentro de um colchão, e que na época isso era uma fortuna. E com as sucessivas desvalorizações monetárias que o Brasil sofreu, o valor que essa pessoa tinha no momento em que foi pegar o dinheiro debaixo do colchão já não valia nada. Portanto, ouça a palavra de Deus. Se o seu objetivo é o seu contra-cheque, você está caminhando para a depressão, você está caminhando para a insatisfação. Os versos 19 a 23 nos falam claramente que a riqueza fantástica como resultado do trabalho não irá te satisfazer. Não vai trazer satisfação e alegria para você. Em certo sentido, há aqui uma sugestão de carpe diem. Ganhe dinheiro, gaste dinheiro, goste dinheiro. De preferência, invista no Evangelho, no Reino de Deus. Contribua para que Bíblias sejam enviadas para a China. Ajude missionários. Tenha as coisas numa perspectiva de desapego, de frugalidade. Não seja avarento. Não creia, não acredite que você possa levar isso colocando debaixo do colchão ou colocando na roupa lá. Houveram pessoas que colocaram no paletó, né? Diz que paletó de defunto não tem bolso, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas a gente imagina que de repente botando as barras de ouro lá dentro do caixão, isso de alguma maneira vai junto com ele. A palavra de Deus diz que não, você não pode levar, você não levará nada daqui. Portanto, meus irmãos, a lição que nós aprendemos é: trabalho não satisfaz, contra-cheque não satisfaz. Não vá amanhã querer, por conta disso, querer chegar para o seu chefe e falar: não trabalho mais, não quero mais essa vida de trabalho não. O pastor disse que não tem sentido isso. Não é isso que eu estou dizendo a vocês. Eu estou dizendo a vocês que o trabalho não é redentor. Você de fato tem um mandato de Deus para trabalhar. Deus nos colocou lá no jardim com os nossos primeiros pais e nos ordenou cultivar e guardar o jardim. A nós é dado, é ordenado trabalhar. A nós é ordenado sustentar as nossas famílias. Mas o que você precisa entender de tudo isso é que o trabalho não é o redentor. O trabalho não é finalidade de vida, ele é meio de vida. E que você precisa entender também que o trabalho precisa ser colocado numa perspectiva de Deus. É isso que os versos de 24 a 26 nos fazem. É entender que a única maneira de encontrar satisfação em trabalhar é fazer do trabalho algo focado, fundado em Deus. O seu trabalho só será
uma expressão de contentamento na sua vida quando você inverter os canais, quando o trabalho deixar de ser para você e passar a ser para Deus. Quando o trabalho se transformar em um ato de adoração, quando o trabalho se transformar numa maneira de você exibir as excelências de Deus, glorificar a Deus. Vejam os versos 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. No entanto, pois separado deixe quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha a expressão do verso 24, a segunda parte. E fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Quando você está insatisfeito com o seu trabalho, dizendo, se eu recebesse aquela promoção, ia ser tudo melhor. Você está dizendo, Senhor, o que o Senhor me deu não está legal. O Senhor não é bom e dá trabalho. O Senhor precisa melhorar. Está na hora do Senhor me dar a promoção que eu quero tanto. Está na hora do Senhor me dar um trabalho melhor. Deuteronômio 8 lida com a falta de memória do povo de Israel. A dificuldade que o povo tinha de entender o que Deus havia feito, o que Deus havia dado, o que Deus havia concedido a eles. E então o Senhor diz, olha, não se esqueçam, vocês não se esqueçam que riqueza, trabalho, força para trabalhar, vem de mim. Não digam, eu consegui estas coisas. Não se esqueçam, Deus te concedeu essas coisas. E isso vale tanto para o aspecto negativo, para quando você estiver reclamando, como para as coisas no aspecto positivo, para quando você for gozar destas coisas. São dons de Deus. Seja aquele que cata lixo na rua, seja aquele que preside os Estados Unidos da América, é Deus quem os coloca lá. Martinho Lutero, falando sobre vocação, ele usa de expressões curiosas, interessantes. Numa delas ele diz que os anjos gargalham no céu, se divertem, se alegram, não com zombaria como os zombeteiros, mas com uma alegria genuína, quando o pai troca a fralda suja do seu filho. Quando a Ana Clara nasceu, eu fui trocar a fralda dela, e estava terminando lá, estava indo para colocar a fralda, ela fez cocô em mim. Na hora eu gritei pela minha mãe estava próximo, estava com a gente no apartamento, eu falei, mamãe, socorro, pega na Clara aqui que eu preciso me limpar. E com a cara toda suja eu corri para o banheiro. E quando eu me lavava, eu me lembrei de Lutero. Eu falei, eita, gargalhada só lá no céu, né? Porque eles vão estar tudo rindo de mim aqui, né? Se alegrando com o meu trabalho. Depois com a Sara se repetiu a mesma coisa, impressionante. E com a Débora a mesma coisa. Eu falei, garanti 3 gerações de risadas com os olhos de vocês. Uma certa ocasião um cara chegou para Lutero e perguntou, Lutero, o que você recomenda um negócio para eu fazer? Me recomenda alguma coisa, um trabalho para mim? Ele disse, olha, vá lá, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Eles tinham em perspectiva claramente que trabalho é vocação. E trabalho é algo que tem que ser entendido de maneira até o referente. Trabalho diz respeito a Deus. Trabalho, meus irmãos, é ministério. Se você acha que ministério é o que você faz na igreja, então a tendência será de que você faça do seu trabalho algo pior do que ele se propõe a ser. Entenda que o teu trabalho, por mais que seja enfadonho, por mais que seja monótono, ele é completamente ressignificado quando visto como uma vocação, quando abraçado como uma vocação, quando feito para a glória de Deus e destinado para o benefício do próximo.
E ele continua dizendo que, pois separado deste propósito, desta vinculação necessária, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Ninguém. Ninguém. Isso não é uma coisa simples para alguns, mas tem se tornado nos nossos dias muito mais difícil do que deveria ser. Porque nós temos associado recorrentemente, não só ao trabalho, mas a tudo, a síndrome da grama mais verde. E temos alimentado o descontentamento. E temos alimentado uma perspectiva redentora do trabalho, que é um grande erro, que alimenta os nossos corações de engano, de desespero e de dor. Viver estas coisas, entender estas coisas, é algo que é fundamental para que você encontre alegria e contentamento. É preciso entender que as posses e o gozo dos dons e das bênçãos de Deus é algo que depende de termos a perspectiva correta das coisas. Todas as coisas boas devem ser recebidas e entendidas como vindo da mão de Deus, para que possam ser utilizadas de forma adequada e com alegria. Do contrário, serão enfado, canseira e motivo para depressão. Portanto, meus irmãos, mude a sua perspectiva. Mudem a maneira como vocês veem as coisas. 99% de todo conflito vem do problema que eu concluo agora, a mensagem desta noite. A maioria das pessoas acreditam que as circunstâncias existem para as fazerem felizes. E então, quando elas não estão felizes, de quem é a culpa? Das pessoas, das circunstâncias, de Deus. Eu quero lhe dizer novamente, se você não atribui diversão como algo que pertence a Cristo, alegria, prazer como algo que está fundado em Cristo Jesus e somente em Cristo, você praticamente estará garantindo que a sua realidade seja preenchida com amargura, descontentamento, ressentimento e falta de perdão. É assim que se joga fora a vida uma e outra e outra e outra vez. Um homem tem esposas, tem crianças, tem um emprego decente, tem uma boa casa, mas algo ainda está corroendo a sua alma. Sim, o que poderia ser? Nada pode estar errado com ele, aparentemente. Tem que ser alguém certamente que estivesse feliz com o que tem. Então eles começam a olhar, buscando imperfeição no seu ciclo de vida, até que ele ache culpados. Até que ele possa dizer que o trabalho dele não é tão bom quanto ele gostaria que fosse. Até que ele possa dizer que a esposa dele não é tão boa quanto ele gostaria que fosse. Até que ele possa dizer que os filhos não são tão bons quanto ele gostaria que fosse. Até que ele descubra uma pequena imperfeição na sua casa para dizer que a casa não é tão boa quanto ele gostaria que fosse. E assim nós começamos a jogar com coisas do tipo: eu ficaria muito mais feliz se eu fosse casado. Se eu sou casado, bem, eu estaria mais feliz se a minha mulher fizesse mais sexo comigo, ou se ela fosse mais bonita, ou se ela tivesse um nariz mais interessante. Eu ficaria muito mais feliz se tivesse uma casa maior. Eu ficaria muito mais feliz se me dessem mais honra no meu trabalho. Se eles me apreciassem mais lá, se me honrassem mais. Eles não me respeitam, pastor. Tudo isso é um ciclo de retroalimentação, de frustração, vazio e depressão. Só Cristo pode satisfazer a sua vida. O trabalho não irá te satisfazer, esposa não irá te satisfazer, filhos não irá te satisfazer, nada debaixo do sol vai satisfazer a sua vida. Só Cristo o fará. E quando Cristo o faz, quando Cristo despeja o contentamento no seu coração, tudo te alegra. Tudo te alegra. Esteja no parque com a letra D, ou num buraco no Afeganistão, tudo vai te alegrar. Que Deus possa alegrar o coração de vocês. E que Ele possa destronar ídolos e falsos redentores. E que Ele possa se impor como o único fundamento da alegria da vida de vocês. Nós vamos nos colocar de pé e orar agradecendo ao nosso Deus pela sua palavra.